Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar a estrutura linguística e filosófica genial que Santo Agostinho usou lá no século V para decodificar a natureza do divino. É um material profundo, super complexo e incrivelmente bem construído. E para dar conta dessa lógica toda sem se perder, nosso caminho hoje vai ser bem estruturado. A gente vai passar por 6 pontos: o mistério do Deus imutável, a armadilha ariana, substância e acidente, o segredo das relações, o Espírito Santo como dom e, fechando com chave de ouro, as relações e mudanças no tempo. Ponto 1. O mistério do Deus imutável. A gente precisa estabelecer aqui a regra número 1 de Agostinho. Sem ela, nada do que vem depois faz sentido. Agostinho começa com uma dose de humildade gigantesca. Ele basicamente admite que o pensamento humano é fraco demais para tentar entender o infinito. Ele até pega emprestado aquele conceito famoso de que a gente enxerga as coisas apenas em um espelho e de maneira confusa. Ou seja, existe uma distância enorme entre a gente e aquilo que a gente está tentando compreender. É um baita ponto de partida. E a base fundamental de tudo isso é que Deus é pura essência. A palavra vem do verbo ser, sabe? Significa que essa essência é sumamente viva e, o mais importante de tudo, absolutamente imutável. Tem zero capacidade para mutação, redução ou qualquer tipo de alteração. O divino não pode simplesmente ser uma coisa hoje e outra diferente amanhã. Ponto 2. A armadilha ariana. Agora que a gente já sabe que Deus não muda de jeito nenhum, a gente esbarra num conflito intelectual enorme criado pelos rivais de Agostinho. Os arianos armaram uma daquelas armadilhas linguísticas que pareciam à prova de balas. A lógica deles era a seguinte: já que tudo que se fala sobre Deus se refere à substância dele, esses dois termos, completamente diferentes, ingênito para o pai e gênito para o filho, obrigatoriamente querem dizer que eles são substâncias diferentes. E isso, claro, cria um dilema gigantesco. Porque, pensa bem, se Deus não tem características que mudam, será que usar rótulos diferentes destrói a ideia de que eles são iguais? Como é que a gente sustenta a ideia de um ser divino único, usando palavras que apontam para naturezas supostamente diferentes? Ponto 3. Substância e acidente. Para escapar dessa armadilha, o texto traz uma divisão muito inteligente de como as coisas funcionam no mundo físico. Primeiro, a gente precisa entender o que a filosofia chama de acidente. Basicamente é uma característica que pode mudar, se perder ou se alterar com o tempo. Imagina um corvo. As penas pretas dele um dia podem virar pó. Ou o nosso cabelo, que com o passar dos anos vai perdendo a cor e ficando branco. A essência, o corvo ou o ser humano, continua lá, mas o acidente, que é a cor, mudou. Então a conclusão lógica é que Deus tem absolutamente zero acidentes. Nada. Nenhuma vírgula na natureza dele sofre mutação, aumenta ou diminui. Isso significa que a diferença entre pai e filho não pode ser de forma alguma uma mudança acidental. A explicação tem que estar em outro lugar. Ponto 4. O segredo das relações. É aqui que a gente vê o checkmate filosófico do Agostinho. A grande sacada do texto é introduzir uma terceira categoria gramatical, as relações. Uma relação não é substância em si, e também não é um acidente imutável. Ela simplesmente descreve como as coisas se conectam sem mudar o que elas são. É só pensar nas palavras amigo ou vizinho. Ninguém muda a sua essência por virar vizinho de alguém, certo? A conexão muda, mas o ser humano continua o mesmo. E aí o argumento vem com tudo. Os termos pai e filho são totalmente relacionais. Um só existe porque o outro existe. Ninguém é pai sem ter um filho e vice-versa. Ou seja, chamar de pai ou filho não é falar de substâncias diferentes, mas sim de como essas figuras eternas se conectam. E aí ele desmonta o argumento ariano passo a passo. No passo 1, a ideia de que ingênito é uma substância já cai por terra. No passo 2, Agostinho diz, olha só, ingênito é apenas não gerado, é só uma relação negativa. E o resultado, no passo 3, é que a substância por trás disso continua perfeitamente igual. O argumento ariano simplesmente desmorona, sem ferir a igualdade divina. Ponto 5. O Espírito Santo como dom. Pegando essa ideia de relações que a gente acabou de ver, a análise foca na terceira figura dessa teologia. Agostinho usa uma expressão muito poética aqui. Ele chama o Espírito Santo de comunhão inefável entre o Pai e o Filho. É o jeito dele de mostrar que o Espírito é a expressão máxima, o auge dessa dinâmica relacional que a gente está estudando. E a chave de ouro é chamar o Espírito Santo de dom, de presente. Por quê?
porque um dom obriga a existência de um doador e de quem recebe. Ao usar essa palavra específica, as três figuras ficam conectadas de forma indissociável, só pela relação entre elas, e a substância única continua intacta. Ponto 6. Relações e mudanças no tempo. Vamos para a última sessão entender aquele que talvez seja o maior paradoxo desse material todo. É onde a filosofia esbarra no nosso dia a dia. A pergunta de $1 milhão é: se a essência de Deus não muda nunca, como é que as Escrituras dizem que ele se torna nosso Senhor ou nosso refúgio ao longo da história? Se um ser atemporal interage com o tempo, ele não estaria mudando? A resposta vem com analogias muito físicas, bem fáceis de visualizar. Pensa numa moeda. Ela ganha um valor de relação e vira um preço, mas o metal dela não muda de forma. Ou então, um olho doente. A luz machuca a visão quando o olho está ruim. Quando o olho sara, a luz passa a ser boa. Mas quem mudou nessa história? Foi só o olho. A luz é exatamente a mesma. O objeto principal não muda, só a relação de quem observa. É assim que ele resolve esse nó na cabeça da gente. Todas aquelas descrições temporais de Deus, tipo ficar irritado ou demonstrar favor, na verdade são reflexos de mudanças nossas, humanas. Quando a humanidade busca refúgio no divino, nós é que mudamos para melhor. A essência eterna, por outro lado, continua absolutamente inabalável. O que acaba deixando a gente com um pensamento bem provocativo no fim das contas. Até que ponto os limites absurdos da nossa linguagem moldam ou até distorcem o jeito como a gente tenta entender o infinito? É louco parar para pensar no quanto o nosso intelecto depende de regrinhas de gramática para tentar decifrar os maiores mistérios do universo, não é? Fica aí o convite para a gente olhar para as palavras que a gente usa com uma lente um pouco mais crítica. A gente se vê na próxima explicação.